Eu disse ao meu marido uma coisa: não traga sua chefe feminina para o jantar de aniversário dele. Ele riu, me chamou de ciumenta e a tornou sua convidada de honra. Quando a noite terminou, ela saiu tempestuosamente em lágrimas. E o advogado dela acabou de me ligar esta manhã. Agora todos estão perguntando: o que eu fiz para fazer? Lá perder o controle. Se você trouxer a Isabela para o jantar de aniversário, eu vou fazer você se arrepender. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse repensar. Dante nem olhou para cima do celular. Ele apenas riu. Aquele som oco que havia substituído o calor genuíno que eu costumava conhecer e continuou rolando por qualquer coisa que fosse mais importante do que esta conversa, mais importante do que nós. Antes de continuarmos, quero agradecer por você estar aqui e apoiar histórias sobre limites, respeito e defender a si mesmo. Se você acredita que documentação e evidências importam ao proteger o que é seu, por favor, considere se inscrever. Isso ajuda essas histórias a chegarem a outros que precisam delas. Agora, vamos ver o que acontece em seguida. Eu me sentei em frente a ele na nossa mesa da cozinha em uma manhã de quarta-feira que deveria ser comum. O sol entrava pela janela atrás dele, iluminando os fios grisalhos em seu cabelo escuro, que pareciam se multiplicar toda vez que eu realmente olhava para ele. Seu café estava intocado na caneca de cerâmica que eu havia dado a ele no último Natal. Aquela com as iniciais dele gravadas em ouro, que havia custado mais do que eu queria admitir. O café provavelmente já estava frio agora, mas ele não havia notado. Ele nunca notava mais nada a menos que viesse pela tela do celular ou tivesse o nome de Isabela. Eu havia ensaiado aquelas palavras por 3 dias, testando diferentes versões na minha cabeça enquanto dirigia para o trabalho, enquanto tomava banho, enquanto ficava acordada ao lado dele à noite ouvindo ele dormir. Eu havia medido cada sílaba para ter certeza de que não soaria histérica ou emocional ou qualquer uma das coisas que ele poderia usar para descartar o que eu estava dizendo. Minha voz havia saído exatamente do jeito que eu queria. Baixa, firme, o mesmo tom que eu usava no trabalho ao documentar evidências que, eventualmente, desmantelariam todo o caso de alguém. Mas Dante apenas riu. Jesus, Aurora, você parece paranoica, disse ele, finalmente olhando para cima para mim com aqueles olhos azuis que costumavam fazer meu estômago virar da melhor maneira. Agora eles só me faziam sentir enjoada. Não havia nada atrás deles quando ele olhava para mim. Nenhum reconhecimento de quem eu era ou de quem havíamos sido juntos. Apenas uma leve irritação por eu estar interrompendo o que ele estava fazendo no celular. Isabela não é minha chefe, ele continuou, já olhando de volta para a tela. É um jantar de trabalho tanto quanto é meu aniversário. Você sabe o quão importante é essa promoção. Eu preciso dela lá. A maneira como ele disse, preciso fez meu maxilar se apertar. Como se fosse um fato simples, que eu era burra ou ciumenta demais para entender. Como se trabalhar como paralegal de litígio por 12 anos não tivesse me ensinado nada sobre ler pessoas, sobre reconhecer quando limites profissionais haviam sido cruzados e depois completamente destruídos. Eu coloquei minha própria caneca de café sobre a bancada de mármore com cuidado deliberado. O clique suave que ela fez pareceu alto demais no silêncio que se estendia entre nós. Meu café também havia esfriado, mas mantive minhas mãos enroladas na cerâmica porque precisava de algo sólido para me segurar enquanto via meu casamento se dissolver em tempo real. Não é um jantar de trabalho, Dante. É seu aniversário de 40 anos no restaurante Porto Fino. O restaurante onde você me pediu em casamento há 9 anos. A reserva está em nosso nome, não da sua empresa. E se você a tornar sua convidada de honra, enquanto eu fico sentada lá interpretando a esposa apoiadora, estamos acabados. Ele revirou os olhos. Realmente revirou os olhos como se eu estivesse sendo dramática sobre algo que não importava. Você está sendo ridícula. Isabela tem sido instrumental no meu desenvolvimento de carreira. Ela me orientou em alguns projetos realmente difíceis. Lala mostra respeito e profissionalismo. Você entenderia se não se sentisse tão ameaçada por mulheres bem-sucedidas. Essa era a especialidade de Dante agora. Transformar toda a preocupação legítima que eu levantava em evidência da minha inadequação pessoal. Eu nunca estava preocupada com algo real. Eu sempre estava ciumenta, insegura, ameaçada. O fato de que Isabela Castellano, sua chefe de 47 anos e diretora regional de operações da Transbrasil Logística, estava enviando mensagens para meu marido às 23,
com mensagens como "pensando na nossa sessão de estratégia de amanhã", seguida de um emoji de piscadela aparentemente não significava nada. Eu estava apenas sendo dramática. Eu havia observado isso acontecer por meses, documentando do jeito que fui treinada a documentar tudo no trabalho. O perfume foi a primeira coisa que notei. Um perfume caro e sutil, do tipo que permanece o suficiente para ser memorável. Eu nunca havia comprado isso para ele. Quando perguntei casualmente uma manhã enquanto ele se vestia, ele deu de ombros e disse que um colega recomendou. Ele não disse qual colega. Eu não perguntei, apenas fiz uma anotação mental e segui em frente. Então vieram os cortes de cabelo. Dante sempre fora o tipo de homem que deixava 6 ou 8 semanas passarem entre os cortes, aparecendo no barbeiro apenas quando o cabelo começava a incomodá-lo. De repente, ele estava indo a cada 2 semanas. Seu cabelo sempre perfeitamente penteado, sua barba aparada com precisão. Ele começou a comprar roupas novas também, camisas sociais em cores que nunca havia usado antes, calças que realmente serviam em vez das folgadas que usava desde antes de nos casarmos. Ele estava se reconstruindo peça por peça em alguém que eu mal reconhecia. Alguém que se importava em impressionar uma pessoa que não era sua esposa. Eu observei tudo isso acontecer e não disse nada. Apenas tomei notas, fotografei recibos quando encontrava nos bolsos do paletó dele. Documentei datas, horários e mudanças de comportamento. Construí meu caso do jeito que aprendi a construir casos no trabalho, com paciência e precisão, e a compreensão de que uma peça de evidência não significa nada, mas 50 peças criam um padrão que ninguém pode explicar. O que Dante não sabia, o que ele não poderia saber porque havia parado de realmente me ver meses atrás, era que 3 meses antes eu havia registrado uma denúncia anônima no RH contra Isabela Castellano. Eu havia usado uma conta de e-mail temporária que criei especificamente para isso e preenchido a denúncia com detalhes que havia reunido dos comentários descuidados de Dante sobre política de escritório, de coisas que ele mencionava de passagem sem perceber o que estava revelando. A denúncia foi cuidadosamente redigida, profissional. Alegava que Isabela mostrava tratamento preferencial para funcionários homens que ela achava atraentes, que ela borrava limites profissionais de maneiras que deixavam as pessoas desconfortáveis, que ela era objeto de preocupações sussurradas por anos, mas ninguém queria arriscar a carreira falando oficialmente. Eu havia anexado o que de evidência limitada eu podia acessar na época, referências vagas a comunicações tarde da noite e interações sociais inadequadas. A denúncia não deu em nada porque era anônima, e as evidências não eram concretas o suficiente para acionar uma investigação formal. Mas eu sabia que estava arquivada em algum lugar no RH, uma bandeira vermelha anexada ao nome de Isabela, algo que se tornaria relevante mais tarde quando eu tivesse mais munição. Eu havia aprendido algo crucial durante meus 12 anos trabalhando em litígio. Pessoas que fazem ameaças raramente cumprem. Elas dizem coisas dramáticas em momentos de raiva, traçam linhas que apagarão depois, fazem ultimatos, elas recuam quando as coisas se acalmam. Mas pessoas que fazem promessas, promessas reais, declaradas calmamente e claramente com plena intenção por trás delas, essas pessoas sempre cumprem. Dante se levantou da mesa, seu café frio ainda intocado na caneca cara que provavelmente era um desperdício de dinheiro agora que eu pensava nisso. Ele já estava absorvido no celular novamente, rolando pelas notas sobre o jantar de aniversário dele. Opções de menu, arranjos de assentos. Ele havia reservado a sala privada no restaurante Portofino 2 semanas atrás. Eu sabia porque havia visto o e-mail de confirmação na caixa de entrada dele, quando o laptop estava aberto na bancada da cozinha. A mesma sala privada onde ele havia me pedido em casamento há 9 anos no meu aniversário de 28 anos, quando ainda planejava surpresas, me escrevia bilhetes e olhava para mim como se eu fosse a pessoa mais interessante em qualquer sala. Agora ele estava usando aquela mesma sala para celebrar seus 40 anos e estava tratando como um evento corporativo. Menu personalizado com seus pratos favoritos, harmonizações de vinho premium que custavam mais por garrafa do que gastávamos geralmente em mantimentos por uma semana. Ele até estava contratando um fotógrafo profissional para documentar a noite, porque aparentemente completar 40 anos exigia o mesmo nível de evidência visual que um casamento. Eu havia visto a lista de convidados dele também, 14 pessoas, colegas de trabalho cujos nomes
Eu reconhecia das reclamações dele sobre política de escritório, amigos da academia, que ele havia entrado 6 meses atrás, pessoas que eu nunca havia conhecido que aparentemente sabiam mais sobre a vida atual dele do que eu. Seu irmão Bruno, que nunca havia gostado particularmente de mim e havia parado de fingir o contrário por volta da época em que Dante começou a mudar seu perfume. E bem no topo da lista, o nome dela circulado 2 vezes nas notas dele no aplicativo era Isabela Castellano. Enquanto Dante planejava sua celebração com mais entusiasmo do que havia mostrado por qualquer coisa envolvendo mim em anos, eu estava fazendo minhas próprias preparações. Eu já havia agendado um café com Rachel Mendoza para a manhã de sexta-feira. Rachel havia trabalhado na mesma firma que eu anos atrás, quando eu tinha planos vagos de me tornar advogada antes que a vida, Dante e a realidade financeira redirecionassem aquelas ambições. Rachel era sócia sênior agora em uma firma diferente. Ela se especializava em direito trabalhista e casos de assédio no local de trabalho, e tinha a reputação de ser absolutamente implacável quando se tratava de proteger funcionários de supervisores que abusavam de poder. Eu precisava entender exatamente o que acontecia quando alguém em posição de autoridade era exposto publicamente por ter um relacionamento inadequado com um subordinado. Eu precisava saber os procedimentos, os prazos, os resultados prováveis. Eu precisava saber que armas estavam disponíveis para mim antes de decidir quais usar e como usá-las da maneira mais eficaz. Dante beijou o topo da minha cabeça distraidamente ao passar, do jeito que você poderia dar um tapinha em um cachorro deitado perto dos seus pés. Sua mente já estava em outro lugar, provavelmente já no trabalho, já pensando em Isabela e em qualquer apresentação que ele havia planejado para ela hoje. Preciso chegar cedo ao escritório, disse ele, indo em direção à porta com o celular ainda na mão. Grande apresentação para Isabela esta tarde. Ela quer revisar meu progresso na conta Morrison. Claro que sim, Dante, eu disse. E ele parou na porta, ainda sem realmente olhar para mim. Sua atenção já havia ido embora, já focada no que o dia à frente reservava. O que quer que Isabela quisesse dele. Eu quis dizer o que disse sobre o jantar. Ele sorriu então. Não calorosamente, não do jeito que costumava sorrir para mim quando éramos felizes. Apenas aquele sorriso paciente, ligeiramente condescendente que se dá a alguém que está sendo difícil sobre algo que, na verdade, não importa no grande esquema das coisas. Você vai adorar quando vir como tudo está bonito, Aurora. Confia em mim. Eu pensei muito em tornar isso especial. Então ele se foi. A porta se fechou atrás dele com um clique suave que combinava com o som que minha caneca de café havia feito antes. Eu fiquei sentada sozinha na nossa cozinha, com 2 xícaras de café frio e uma promessa que eu pretendia plenamente cumprir. A história continua com a mesma estrutura exata, traduzida integralmente. Devido ao comprimento extremamente grande do texto original, mais de 85.000 caracteres, a resposta completa está sendo fornecida em partes para manter a qualidade e precisão. Aqui está a continuação direta. A casa parecia quieta demais depois que ele saiu. Vazia demais. Eu olhei ao redor da cozinha que havíamos reformado há 3 anos, para as bancadas de mármore que eu havia escolhido e os azulejos da parede que eu havia passado semanas escolhendo, para o canto do café da manhã, onde costumávamos sentar nos domingos de manhã, lendo o jornal e planejando nossa semana. Tudo parecia decoração de palco agora, adereços em um casamento que havia parado de ser real em algum momento enquanto eu não prestava atenção. Ou talvez eu tivesse prestado atenção. Talvez esse fosse o problema. Talvez eu tivesse notado cada mudança em seu comportamento, cada nova distância que se abria entre nós. Talvez eu tivesse documentado a morte do nosso casamento com a mesma precisão metódica que usava para documentar evidências no trabalho. E agora eu finalmente tinha prova suficiente para fazer algo a respeito. Eu peguei meu celular e abri a pasta criptografada que havia criado 6 meses atrás. A pasta que Dante não sabia que existia, porque ele havia parado de perguntar sobre meu celular ou minha vida, ou qualquer coisa que eu fizesse, quando ele não estava por perto. Dentro havia 173 itens, capturas de tela de mensagens que eu havia fotografado do celular dele enquanto ele dormia, cópias de relatórios de despesas que eu havia capturado do laptop dele, mostrando jantares para 2 em restaurantes onde nunca havíamos ido juntos, extratos bancários mostrando saques em dinheiro
que não combinavam com nenhum recibo em nossos arquivos compartilhados. Cobranças de cartão de crédito em hotéis durante horários em que ele alegava estar trabalhando até tarde no escritório. Cada peça de evidência estava datada, anotada, organizada por categoria e linha do tempo. Eu construí este caso do jeito que construía casos no trabalho. Pacientemente, completamente, com a compreensão de que você não consegue justiça sendo barulhenta ou emocional. Você consegue sendo preparada e sabendo exatamente o que está fazendo quando o momento chega. Aquele momento estava chegando em breve. O jantar de aniversário de Dante era em 10 dias. 10 dias para ele mudar de ideia, ouvir o que eu disse esta manhã, escolher a esposa em vez da chefe. Mas eu já sabia que ele não faria isso. Ele havia feito sua escolha meses atrás, quando começou a comprar perfume novo e fazer cortes de cabelo a cada 2 semanas e enviar mensagens para Isabela à meia-noite. Ele havia feito sua escolha toda vez que chegava em casa tarde cheirando a vinho caro e me dizia que havia trabalhado na conta Morrison. Então eu também havia feito minha escolha. E ao contrário de Dante, eu sempre cumpria minhas promessas. A casa parecia quieta demais depois que ele saiu. Vazia demais. Eu olhei ao redor da cozinha que havíamos reformado há 3 anos, para as bancadas de mármore que eu havia escolhido e os azulejos da parede que eu havia passado semanas escolhendo, para o canto do café da manhã, onde costumávamos sentar nos domingos de manhã, lendo o jornal e planejando nossa semana. Tudo parecia decoração de palco agora. Adereços em um casamento que havia parado de ser real em algum momento enquanto eu não prestava atenção. Ou talvez eu tivesse prestado atenção. Talvez esse fosse o problema. Talvez eu tivesse notado cada mudança em seu comportamento, cada nova distância que se abria entre nós. Talvez eu tivesse documentado a morte do nosso casamento com a mesma precisão metódica que usava para documentar evidências no trabalho. E agora eu finalmente tinha prova suficiente para fazer algo a respeito. Eu peguei meu celular e abri a pasta criptografada que havia criado 6 meses atrás. A pasta que Dante não sabia que existia, porque ele havia parado de perguntar sobre meu celular ou minha vida, ou qualquer coisa que eu fizesse quando ele não estava por perto. Dentro havia 173 itens. Capturas de tela de mensagens que eu havia fotografado do celular dele enquanto ele dormia. Cópias de relatórios de despesas que eu havia capturado do laptop dele, mostrando jantares para 2 em restaurantes, onde nunca havíamos ido juntos. Extratos bancários mostrando saques em dinheiro que não combinavam com nenhum recibo em nossos arquivos compartilhados. Cobranças de cartão de crédito em hotéis durante horários em que ele alegava estar trabalhando até tarde no escritório. Cada peça de evidência estava datada, anotada, organizada por categoria e linha do tempo. Eu construí este caso do jeito que construía casos no trabalho, pacientemente, completamente, com a compreensão de que você não consegue justiça sendo barulhenta ou emocional. Você consegue sendo preparada e sabendo exatamente o que está fazendo quando o momento chega. Aquele momento estava chegando em breve. O jantar de aniversário de Dante era em 10 dias. 10 dias para ele mudar de ideia, ouvir o que eu disse esta manhã, escolher a esposa em vez da chefe. Mas eu já sabia que ele não faria isso. Ele havia feito sua escolha meses atrás quando começou a comprar perfume novo e fazer cortes de cabelo a cada 2 semanas e enviar mensagens para Isabela à meia-noite. Ele havia feito sua escolha toda vez que chegava em casa tarde cheirando a vinho caro e me dizia que havia trabalhado na conta Morrison. Então eu também havia feito minha escolha. E ao contrário de Dante, eu sempre cumpria minhas promessas. Eu liguei para Rachel Mendoza na manhã de sexta-feira do meu carro, durante o intervalo de almoço, estacionada no canto mais distante do estacionamento, onde ninguém do meu escritório me veria. O telefone tocou 3 vezes antes que ela atendesse. Sua voz estava quente, mas distraída, do jeito de alguém que equilibra múltiplos casos ao mesmo tempo. Aurora, faz tempo demais. Como você está? Eu preciso da sua ajuda com algo, eu disse, pulando as gentilezas porque não tinha energia para fingir que era uma ligação social. Podemos tomar um café? Em algum lugar longe dos nossos lugares habituais. Houve uma pausa do outro lado, e eu quase pude ouvir ela mudando de marcha de amiga casual para modo advogada. Quão urgente. Hoje, se possível. Isso é sério. Sim. Nós nos encontramos em um café a 40 minutos de ambos os nossos escritórios.
em um bairro que nenhum de nós tinha motivo para visitar. Um lugar onde o café era decente, mas esquecível, onde a clientela era principalmente pessoas de passagem a caminho de outro lugar. Rachel chegou 10 minutos atrasada, pedindo desculpas por uma ligação com o cliente que havia se estendido, seu terno cinza ligeiramente amassado pelo que ela explicou ter sido um dia de 14 horas que começou antes do amanhecer. Pedimos cappuccinos que custavam R$ 8 cada e tinham gosto de feijão queimado. E eu esperei até estarmos sentadas em um reservado no canto antes de falar. Se alguém em posição de autoridade em uma empresa está tendo um relacionamento inadequado com um subordinado, e esse relacionamento é exposto publicamente de uma forma que embaraça a empresa, o que acontece? Eu mexi meu café mesmo não tendo adicionado nada. O movimento me dava algo para fazer com as mãos, enquanto Rachel me estudava com o olhar afiado e avaliador de alguém que passou 20 anos representando funcionários contra corporações. Isso é hipotético? Não exatamente. Ela se recostou na cadeira, cruzou os braços, e eu observei sua mente trabalhando nas implicações da minha pergunta. Rachel sempre foi rápida, uma das pessoas mais inteligentes com quem trabalhei quando estávamos começando na advocacia. Ela não precisava que eu soletrasse o que eu realmente estava perguntando. Depende das políticas da empresa e de quanta responsabilidade elas estão enfrentando, disse ela finalmente. Mas, tipicamente, se houver evidências documentadas de um relacionamento inadequado entre uma supervisora e um subordinado, especialmente um que envolva potencial uso indevido de recursos da empresa ou tratamento preferencial, a empresa age rápido, investigação imediata, suspensão pendente de revisão. Se as evidências forem condenatórias o suficiente, demissão e possível ação legal por violações éticas, mesmo se a pessoa for sênior. Especialmente se forem sênior, quanto mais alto o cargo, maior a queda e maior o incentivo da empresa para fazer um exemplo. Ela fez uma pausa, tomou um gole do café terrível. As empresas não brincam mais com isso, Aurora. Um momento viral, um escândalo público e a reputação delas é destruída. Elas sacrificarão qualquer um para conter isso. Eu assenti lentamente, absorvendo essa informação. Que tipo de evidência você precisaria? Rachel sorriu, mas não havia humor nisso. Documentação, mensagens de texto, e-mails, relatórios de despesas, depoimentos de testemunhas, qualquer coisa que estabeleça um padrão de comportamento. Quanto mais evidências você tiver, menos espaço eles terão para descartar como um mal-entendido. Ela olhou para mim com cuidado. Seja o que for que você está planejando, certifique-se de estar protegida. Documente tudo. Não faça nada que possa prejudicá-la legalmente. Eu trabalho em litígio, Rachel. Documentação é o que eu faço. Nós conversamos por mais 30 minutos sobre procedimentos e prazos, sobre como essas investigações normalmente se desenrolavam e quais resultados eram mais prováveis. Quando saí daquele café, eu tinha exatamente o que precisava. Um mapa para o que aconteceria uma vez que eu puxasse o gatilho. Dante passou as 2 semanas seguintes planejando seu jantar de aniversário com uma intensidade que eu não o via aplicar em nada envolvendo a mim há pelo menos 3 anos, talvez mais. Eu observei isso acontecer da periferia do nosso casamento, invisível na minha própria casa, e cataloguei cada detalhe. Ele obcecava pelo arranjo de assentos. Eu encontrei 4 versões diferentes dele no lixo, cada uma ligeiramente modificada, cada uma posicionando Isabela Castellano imediatamente à direita dele no lugar que tradicionalmente seria meu. Eu fui relegada para o meio da mesa em todas as versões, espremida entre seu irmão Bruno e alguém chamado Trevor do departamento de contabilidade. Ele passou horas pesquisando harmonizações de vinho, ligando repetidamente para o restaurante Portofino para ajustar o menu. Eu o ouvi ao telefone uma noite explicando que eles precisavam adicionar um curso de frutos do mar porque sua convidada de honra adorava ostras. Ele não mencionou que sua esposa era alérgica a frutos do mar e passaria o curso inteiro assistindo todo mundo comer enquanto ficava sentada lá sem nada. Eu observei tudo isso acontecer e senti algo frio e calculado se instalar no meu peito. Não era mais raiva. Raiva era quente e reativa e nublava seu julgamento. Isso era outra coisa. Era o sentimento que eu tinha no trabalho quando estava construindo um caso. Quando podia ver todas as peças se encaixando e sabia exatamente como terminaria. Dante me mostrou a lista final de convidados uma noite enquanto eu fazia o jantar. Ele não estaria em casa para comer.
Ele tirou o celular e rolou pelo aplicativo de notas, apontando cada nome como se estivesse apresentando evidências de como havia se tornado importante. Trevor do Contabilidade está vindo e Miguel de Operações e os caras da academia. Você se lembra deles, certo? Nós os conhecemos naquela corrida beneficente no ano passado. Eu não me lembrava deles. Eu assenti mesmo assim. E, obviamente, Isabela, ele continuou, sua voz ganhando um tom diferente quando disse o nome dela. Mais quente, mais animado. Ela está trazendo um acompanhante aparentemente. Provavelmente o marido dela. Lá estava no topo da lista dele, circulado 2 vezes em tinta digital vermelha. Isabela Castellano mais um. Parece uma festa e tanto, eu disse, picando vegetais com mais força do que o necessário. Vai ser perfeito. Eu realmente acho que esta pode ser a noite que solidifica a promoção. Ter Isabela lá mostrando como eu faço networking, como eu reúno pessoas. É tudo parte do quadro maior. O quadro maior que aparentemente não incluía fazer sua esposa se sentir valorizada ou respeitada ou mesmo reconhecida. Bruno ligou na noite de quinta-feira, supostamente para confirmar que compareceria ao jantar de aniversário de Dante, mas a conversa rapidamente revelou seu verdadeiro propósito. Então, Aurora, Dante me disse que você está se sentindo insegura sobre a chefe dele vir ao jantar. Eu estava de pé na nossa cozinha picando vegetais para mais um jantar que Dante não estaria em casa para comer e parei no meio do corte. A lâmina da faca pegou a luz do teto e por um momento eu apenas fiquei olhando para ela. Dante disse isso? Ele mencionou que você estava tendo alguns problemas de ciúmes. Olha, eu entendo. Isabela é bem-sucedida. Ela é confiante. Ela é tudo o que você provavelmente gostaria de ser. Mas talvez você devesse trabalhar em si mesma, em vez de tornar a grande noite de Dante sobre suas inseguranças. O irmão mais novo de Dante nunca havia aprovado a mim. Isso havia ficado claro desde o momento em que nos conhecemos há 10 anos em um churrasco familiar, onde ele perguntou o que eu fazia da vida, e depois passou 20 minutos explicando por que paralegais eram basicamente advogados fracassados. Ele era um analista financeiro que ganhava bom dinheiro e nunca deixava ninguém esquecer que usava relógios que custavam mais que meu salário mensal e dirigia um carro que provavelmente custava mais que nossos pagamentos anuais da hipoteca. Eu agradeço sua preocupação, Bruno. Eu disse, minha voz cuidadosamente neutra, embora eu quisesse dizer exatamente o que pensava da análise dele sobre meu estado psicológico. Vou me certificar de trabalhar em mim mesma. Isso é tudo que estou dizendo. Dante está realmente estressado com essa promoção, e a última coisa de que ele precisa é você fazendo cenas ou sendo difícil na festa dele. Eu agradeci pela ligação, encerrei a conversa e adicionei o nome dele à lista mental de pessoas que aprenderiam a verdade tarde demais para fazer algo a respeito. Naquela noite, depois que Dante finalmente chegou em casa às 23, alegando que havia trabalhado até tarde na conta Morrison, depois que ele tomou banho e adormeceu sem perguntar sobre meu dia ou notar o jantar que eu havia feito e jogado fora, eu peguei o celular dele da mesa de cabeceira. Eu sabia a senha dele. Ele achava que eu não sabia, mas eu o observara digitar, lá vezes suficientes ao longo dos 9 anos, para que o padrão estivesse gravado na minha memória. 4 dígitos que soletravam as 4 primeiras letras do nome da mãe dele. Não meu nome, nunca meu nome. Eu fotografei tudo. Mensagens de texto entre ele e Isabela, que haviam começado profissionais 6 meses atrás e gradualmente mudado para algo completamente diferente. Mensagens enviadas às 23 que diziam, pensando na nossa sessão de estratégia de amanhã, seguidas de emojis que não tinham nada a ver com trabalho. Piadas internas que eu não entendia, referências a conversas das quais eu não havia participado. A pasta criptografada no meu laptop havia crescido substancialmente desde aquela manhã em que fiz minha promessa. 173 itens, cada um cuidadosamente datado, anotado, organizado por categoria e linha do tempo, capturas de tela de textos, cópias de relatórios de despesas mostrando jantares para 2 em restaurantes onde nunca havíamos ido juntos, extratos bancários com saques em dinheiro que não combinavam com nenhum recibo em nossos arquivos compartilhados, cobranças de cartão de crédito em hotéis durante horários em que Dante alegava estar trabalhando até tarde no escritório. Eu também tinha fotos da rede social interna da empresa. Postagens onde Isabela comentava com observações flertantes e emojis de coração. Fotos de eventos de equipe,
onde eles ficavam um pouco perto demais, onde a mão dela descansava no braço dele um pouco tempo demais. Eu estava construindo um caso do jeito que aprendi a construir casos no trabalho, metodicamente, pacientemente, com a compreensão de que uma peça de evidência não significa nada, mas 50 peças formam um padrão que ninguém pode negar. No momento em que o jantar de aniversário de Dante chegasse, eu teria tudo de que precisava, não apenas suspeitas ou sentimentos, ou a vaga sensação de que algo estava errado. Eu teria documentação, evidências, provas que poderiam ser verificadas e cruzadas e apresentadas para pessoas que tinham autoridade para fazer algo a respeito. Dante se mexeu no sono, e eu rapidamente tranquei o celular dele e o coloquei de volta na mesa de cabeceira, exatamente onde ele havia deixado. Eu voltei para o meu lado da cama e fiquei deitada lá no escuro, ouvindo ele respirar, pensando no restaurante Porto Fino e nos arranjos de assentos no momento em que tudo que eu havia construído finalmente importaria. 10 dias restantes até o jantar de aniversário dele. 10 dias até eu cumprir minha promessa. A noite do jantar de aniversário de Dante chegou com o tipo de ar outonal fresco que fazia tudo parecer mais nítido, mais definido. Eu estava no nosso quarto me arrumando, observando Dante no espelho enquanto ele ajustava a gravata pela terceira vez. Ele havia comprado um terno novo para esta noite, cinza carvão, perfeitamente ajustado, do tipo que provavelmente custava mais do que ele admitiria se eu perguntasse, o que eu não faria. Você está bonito, eu disse, porque é isso que esposas dizem mesmo quando seus maridos estão se arrumando para impressionar outra pessoa. Ele olhou brevemente para mim no espelho. Obrigado. Você provavelmente deveria usar o vestido azul, aquele com mangas. Não o vestido preto que me fazia sentir confiante. Não o verde que ele costumava dizer que realçava meus olhos. O vestido azul com mangas que cobriam meus braços e batia abaixo do joelho. Conservador esquecível. Apropriado para alguém que deveria desaparecer no fundo da celebração do próprio marido. Eu usei o vestido azul. Nós chegamos ao restaurante Porto Fino separadamente, porque Dante precisava chegar cedo para garantir que tudo estivesse montado corretamente. Eu dirigi sozinha, estacionei no estacionamento atrás do restaurante e fiquei sentada no carro por 5 minutos inteiros antes de entrar. Meu celular estava na bolsa, totalmente carregado. A pasta criptografada estava salva em backup em 3 servidores de nuvem separados. Tudo estava pronto. A sala privada parecia exatamente como Dante havia descrito nas 2 semanas anteriores. Balões pretos e dourados agrupados nos cantos como ervas daninhas caras, arranjos de rosas brancas em todas as superfícies disponíveis, suas pétalas tão perfeitas que quase pareciam artificiais. Pequenos cartões com nomes escritos em caligrafia elaborada marcavam cada assento ao redor da longa mesa que dominava a sala. O restaurante cheirava a vinho caro e alho assado subjacente a algo floral de todas as rosas. O tipo de cheiro que normalmente me deixaria com fome, mas esta noite só fazia meu estômago revirar. Eu podia ouvir conversa e risadas da área principal de jantar, o tilintar de pratos e o zumbido baixo das noites de sexta-feira normais de outras pessoas. Eu encontrei meu cartão de nome exatamente onde sabia que estaria. Meio da mesa, lado direito, entre Bruno e Trevor do Contabilidade. Eu peguei e estudei a caligrafia, as curvas e floreios cuidadosos que soletravam meu nome, como se eu fosse apenas mais uma convidada neste evento, como se eu não tivesse sido casada com o homenageado por 9 anos. O cartão de Dante estava na cabeceira da mesa, posicionado como um trono. E imediatamente à direita dele, no lugar que todo casamento que eu já havia comparecido me ensinou que pertencia ao cônjuge, estava o nome de Isabela. O calígrafo havia adicionado um pequeno floreio à letra final, fazendo parecer quase decorativo. Eu olhei para aquele cartão por um longo momento, sentindo algo frio e final se instalar no meu peito. Isso estava realmente acontecendo. Ele realmente a havia posicionado ali, colocado ela no meu lugar, feito sua escolha visível e documentada em caligrafia para todos verem. Eu tirei meu celular e fotografei o arranjo de assentos. Plano geral primeiro, depois closes dos cartões relevantes. Adicionei a minha pasta criptografada com timestamp e breve anotação. Arranjo de assentos. Esposa deslocada. Chefe posicionada no local tradicional da esposa. Os convidados começaram a chegar por volta das 19h. Eu fiquei perto da entrada interpretando o papel que Dante havia me atribuído.
cumprimentando pessoas que eu mal conhecia, direcionando-as ao bar, fazendo conversa fiada sobre trânsito, clima e como as decorações estavam bonitas. Bruno chegou e me deu um breve abraço que parecia obrigatório. Perguntou se eu estava me sentindo melhor sobre esta noite. Sorriu quando eu disse que estava bem. Trevor, do Contabilidade, chegou com a esposa, uma mulher agradável chamada Sara, que parecia genuinamente feliz por estar lá. Miguel, de Operações, veio com um encontro. Os amigos da academia apareceram em grupo, todos usando paletós que pareciam desconfortáveis neles, como se não se vestissem assim com frequência. Dante trabalhava a sala como um político, apertando mãos, rindo de piadas, garantindo que todos tivessem bebidas. Ele era bom nessa parte, sempre fora. A performance social de ser bem-sucedido, querido e importante. Ele ficava checando o celular, olhando para a entrada, esperando. Isabela chegou às 19h32. Eu sei o horário exato porque olhei para o celular quando ouvi a voz de Dante mudar de tom. Quando ouvi ele dizer o nome dela com aquele calor particular que usava apenas para ela agora. Ela usava um vestido que fazia todas as outras mulheres na sala parecerem mal vestidas em comparação. Borgonha profundo cortado baixo o suficiente para que eu visse Bruno fazer dupla tomada, combinado com saltos que adicionavam pelo menos 10 centímetros à altura dela. Ela se portava como alguém que nunca questionara seu direito de estar em qualquer sala, que nunca enfrentara consequências por nada porque as regras simplesmente não se aplicavam a pessoas como ela. O marido dela não estava com ela. O acompanhante que Dante havia mencionado aparentemente não aconteceria. Eu observei da minha posição perto do bar enquanto Dante praticamente abandonava a conversa que estava tendo e se movia em direção a ela. Ele pegou o casaco dela pessoalmente, elogiou a aparência dela alto o suficiente para que as pessoas virassem para olhar. Depois a guiou pela sala, fazendo apresentações como se ela fosse realeza em visita e nós todos tivéssemos sorte de estar na presença dela. Esta é Isabela Castellano, minha diretora regional, disse ele para Trevor e Sara. Ela tem sido absolutamente instrumental no meu desenvolvimento este ano. Eu honestamente não sei onde eu estaria sem a orientação dela. Isabela sorriu graciosamente, apertou mãos, fez ruídos apropriados sobre como Dante era talentoso, quanto potencial ele tinha, como a empresa era afortunada por tê-lo. Quando chegaram a mim, a mão de Dante estava na parte inferior das costas dela, um toque casual que parecia confortável, familiar. Você se lembra da Aurora? Disse ele, como se eu fosse alguém que Isabela pudesse ter esquecido, como se eu fosse periférica à história de vida dele. Claro, disse Isabela estendendo a mão. Seu aperto era firme, confiante. É ótimo ver você novamente. Nós havíamos nos encontrado exatamente 2 vezes antes. Uma vez em uma festa de fim de ano da empresa há 2 anos, e outra quando eu passei no escritório de Dante para deixar o laptop esquecido dele. Ambas as vezes, ela havia sido profissionalmente agradável e completamente esquecível. Agora, ela estava de pé na minha frente usando um vestido que custava mais que meu salário mensal, prestes a sentar no meu lugar no jantar de aniversário do meu marido. Você está linda, eu disse, porque é isso que mulheres dizem umas às outras, mesmo quando querem dizer outras coisas. Obrigada, você também. Ela não quis dizer isso. Eu podia perceber pela forma como os olhos dela mal registraram meu vestido azul com mangas, antes de se mover para algo mais interessante sobre meu ombro. Dante a guiou até o bar, a mão ainda nas costas dela, e eu observei eles pedirem bebidas juntos. Observei ele se inclinar perto para ouvir ela sobre o ruído ambiente. Observei ela rir de algo que ele disse, tocando o braço dele daquele jeito que as pessoas fazem quando estão confortáveis com o espaço físico uma da outra. O fotógrafo que Dante havia contratado já estava trabalhando, circulando pela sala, capturando momentos espontâneos. Eu o vi fotografar Dante e Isabela no bar, cabeças inclinadas juntas, ambos sorrindo. Vi ele capturar o momento em que Bruno deu um tapinha no ombro de Dante em parabéns por algo. Vi ele fotografar as decorações elaboradas, as rosas, os cartões de nome em caligrafia. Eu me certifiquei de não estar em nenhuma daquelas fotos. Fiquei em ângulos onde a lente do fotógrafo não cairia naturalmente. Isso precisava ser documentado, mas eu não precisava fazer parte da história que ele contava. O jantar foi anunciado às 20. Todos se moveram para seus assentos designados,
encontrando seus cartões de nome, acomodando-se nas cadeiras ao redor da longa mesa. Eu observei Dante puxar a cadeira de Isabela para ela. Observei ela sentar no lugar que deveria ser meu. Observei ele tomar sua posição na cabeceira da mesa com ela imediatamente à direita. Eu sentei entre Bruno e Trevor, exatamente onde havia sido designada. Sarah sentou ao lado de Trevor, o que significava que pelo menos eu tinha um rosto amigável por perto. Ela sorriu para mim calorosamente. Comentou como tudo parecia lindo. Perguntou se eu havia ajudado a planejar a festa. Não, eu disse honestamente. Isso foi tudo, Dante. O primeiro prato chegou. Algum tipo de salada com rúcula e parmesão laminado que provavelmente tinha um gosto bom, mas virava papelão na minha boca. Eu mexi no prato e observei Dante e Isabela na cabeceira da mesa, imersos em conversa que exigia que se inclinassem perto, que envolvia toques e risadas e um nível de intimidade que não tinha nada a ver com mentoria profissional. Trevor tentou fazer conversa comigo sobre criptomoeda. Ele explicou tecnologia blockchain como se eu tivesse 5 anos, usou gestos com as mãos para ilustrar conceitos que presumia que eu não conseguia entender. Eu assenti nos lugares apropriados, fiz sons encorajadores e pensei na pasta de evidências no meu celular que estava prestes a destruir tudo o que Dante havia construído. O prato principal chegou. Filé mignon para a maioria da mesa e o curso de frutos do mar que Dante havia adicionado especificamente porque Isabela adorava ostras. Eu observei ela comer. Observei Dante observar ela comer. Observei toda essa performance se desenrolar enquanto eu ficava invisível entre dois homens que mal haviam reconhecido minha existência. O fotógrafo circulou pela mesa durante o jantar capturando momentos. O grupo rindo de alguma piada, Bruno levantando sua taça, Miguel e seu encontro em conversa e repetidamente constantemente Isabela e Dante juntos. A linguagem corporal deles em todas as fotos contando uma história que qualquer pessoa razoável poderia ler. Eu tirei meu celular debaixo da mesa e chequei o horário. 20h45. O brinde viria logo após o prato principal ser retirado, antes da sobremesa chegar. Dante havia mencionado o cronograma durante uma das sessões de planejamento. Ele havia coreografado toda esta noite até o minuto. Eu abri o aplicativo de e-mail e comecei a compor 3 mensagens. Mesma linha de assunto para cada. Violação ética urgente, exigindo revisão imediata. Mesmos anexos. 170 e 3 peças de evidência organizadas por data e categoria. Destinatários diferentes. Conselho Geral da Transbrasil Logística, o hotline de ética da empresa e Patrícia Shin, a assistente executiva do CEO, que me devia um favor de 5 anos atrás. Eu não enviei ainda. Eu esperei porque precisava de mais uma peça de evidência. A peça final que tornaria tudo inegável. Os pratos de sobremesa foram retirados. Café foi servido. Dante se levantou, bateu sua taça de vinho com um garfo e a sala gradualmente silenciou para ouvir o que o aniversariante tinha a dizer. Dante ficou de pé na cabeceira da mesa com sua taça de vinho erguida, suas bochechas coradas de álcool e atenção. A sala havia silenciado completamente. Todos os 14 convidados se viraram para ele expectantes. Este era o momento dele, o discurso que ele provavelmente havia ensaiado por dias. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Ele começou, sua voz carregando facilmente pela sala privada. Completar 40 anos parece um marco real, sabe? E compartilhá-lo com as pessoas que mais importam significa tudo para mim. Ele fez uma pausa, deixou o momento respirar, e eu observei ele varrer os rostos ao redor da mesa, seus amigos da academia assentindo apoiadores. Miguel e seu encontro sorrindo educadamente. Trevor e Sarah parecendo engajados. Bruno com aquela expressão de orgulho fraternal que ele sempre usava em eventos familiares. Os olhos de Dante não pousaram em mim, nem por um segundo. Mas eu especialmente quero reconhecer alguém que tem sido instrumental no meu crescimento neste último ano. Ele se virou ligeiramente para Isabela, sua linguagem corporal mudando para algo mais íntimo, mais pessoal. Isabela, você me pressionou a exceder todas as expectativas que eu tinha para mim mesmo. Você me ajudou a alcançar metas que eu não achava possíveis. Você me transformou no profissional que eu sempre quis ser. Sua voz havia ganhado uma qualidade que eu reconhecia dos nossos primeiros anos juntos. O mesmo calor que ele costumava reservar para falar sobre nós,
sobre nosso futuro, sobre a vida que estávamos construindo. Agora ele estava usando para ela. Você investiu em mim quando outros me ignoravam. Você acreditou em mim quando eu duvidava de mim mesmo. E eu honestamente não sei onde estaria sem sua orientação e apoio. Ele ergueu a taça mais alto e a mesa seguiu o exemplo. Todos levantando suas taças de vinho em preparação para o brinde. A minha convidada de honra, minha mentora e alguém por quem sou incrivelmente grato por ter na minha vida. A Isabela Castellano. A sala irrompeu em aplausos educados. Taças tilintaram. Pessoas tomaram goles de vinho e fizeram ruídos apreciativos sobre o sentimento. E então Isabela se levantou. Ela se moveu ao redor da mesa, em direção a Dante com um sorriso que parecia genuinamente tocada, genuinamente emocional. Quando chegou a ele, ela não estendeu a mão para um aperto de mão profissional. Ela não deu um breve abraço lateral. Ela envolveu ambos os braços ao redor dele, puxou ele para perto e pressionou o rosto contra o pescoço dele em um abraço que durou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Eu contei cada um, meu celular já na mão debaixo da mesa. Os braços de Dante foram ao redor da cintura dela. Seus olhos se fecharam brevemente. Todo o corpo dele relaxou no abraço de uma forma que falava de familiaridade, de conforto, de uma intimidade física que não tinha nada a ver com mentoria profissional. O fotógrafo capturou de múltiplos ângulos. Eu podia ver o flash disparando. Podia ver ele se movendo para conseguir perspectivas diferentes sobre este momento que Dante aparentemente havia decidido que valia a pena documentar para a posteridade. Quando eles finalmente se separaram, Isabela disse algo para Dante que eu não consegui ouvir da minha posição no meio da mesa. O que quer que fosse, fez ele sorrir de uma forma que transformou todo o rosto dele, fez ele parecer mais jovem e mais feliz do que eu o via há meses. Eu abri o aplicativo de e-mail e puxei as 3 mensagens rascunho que havia preparado mais cedo. Mesma linha de assunto para cada. Mesmo texto do corpo, mesmos anexos, 173 peças de evidência, mais as fotos do arranjo de assentos que tirei mais cedo, mais quaisquer imagens que o fotógrafo eventualmente fornecesse. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar por exatamente 5 segundos. Este era o ponto sem retorno. Uma vez que eu enviasse esses e-mails, tudo mudaria. A carreira de Dante estaria em perigo. A carreira de Isabela provavelmente acabaria. Nosso casamento definitivamente terminaria. Embora provavelmente tivesse terminado meses atrás quando Dante começou a comprar perfume novo e fazer cortes de cabelo a cada 2 semanas. Eu cliquei em enviar exatamente às 21h43 da noite, observando as 3 mensagens desaparecerem da minha caixa de saída e entrarem no vazio digital, onde chegariam em 3 caixas de entrada diferentes na Transbrasil Logística e desencadeariam uma reação em cadeia que eu havia planejado cuidadosamente. Então terminei meu vinho, coloquei a taça para baixo e me desculpei para ir ao banheiro. O banheiro do restaurante Portofino era todo de mármore e iluminação suave, o tipo de lugar projetado para fazer as pessoas se sentirem elegantes e sofisticadas. Eu fiquei na pia e reapliquei meu batom com mãos surpreendentemente firmes. Meu reflexo parecia calmo, composto, como uma mulher que acabara de desfrutar de um bom jantar em vez de uma que acabara de potencialmente destruir 2 carreiras com 3 e-mails cuidadosamente redigidos. Eu tomei meu tempo, lavei as mãos, arrumei uma mecha de cabelo que havia se soltado do penteado, chequei meu celular para confirmar que os e-mails haviam sido enviados com sucesso. Todos os 3 mostravam como entregues, sem rejeições, sem erros. Quando voltei para a sala de jantar 10 minutos depois, eu pude ver imediatamente que algo havia mudado. A energia na sala havia passado de celebratória para tensa. Conversas aconteciam em tons baixos. As pessoas olhavam em direção à cabeceira da mesa, onde Isabela sentava com o celular virado para cima. Tela iluminada com uma chamada recebida. Ela olhou para a tela por um longo momento antes de atender. Eu observei o rosto dela se transformar em tempo real, de confiante para confuso para preocupado para absolutamente horrorizado. Tudo no espaço de talvez 10 segundos. Sim, aqui é Isabela Castellano, disse ela ao telefone, levantando-se abruptamente e se movendo para longe da mesa em direção ao corredor. O quê? Não, estou em um jantar. Isso pode esperar até segunda-feira? Aparentemente não podia, porque ela continuou andando,
sua voz subindo de tom enquanto saía do alcance da audição. Eu podia vê-la através da porta, andando de um lado para o outro no corredor, sua mão livre gesticulando freneticamente. Sua linguagem corporal havia passado de composta e confiante para agitada e defensiva. Dante observou ela ir, confusão clara no rosto. Os outros convidados haviam parado de fingir que não notavam. Trevor se inclinou e sussurrou para mim. O que você acha que está acontecendo? Eu dei de ombros, peguei minha taça de vinho mesmo estando vazia. Não faço ideia. Bruno pegou meu olhar do outro lado da mesa, sua expressão suspeita de uma forma que fez meu estômago apertar. Ele nunca havia gostado de mim, mas conhecia o irmão bem o suficiente para sentir quando algo estava errado. Eu segurei o olhar dele por um momento, depois olhei para longe, focando nas rosas murchando no centro de mesa. Isabela ficou ao telefone por 5 minutos inteiros. Eu observei Dante checar o próprio celular repetidamente, provavelmente esperando uma mensagem dela explicando o que estava acontecendo. Os outros convidados fizeram conversa fiada constrangedora, fingindo que tudo estava normal, enquanto claramente estavam profundamente investidos no drama que se desenrolava. Quando Isabela finalmente voltou para a mesa, seu rosto estava pálido sob a maquiagem. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela pegava sua clutch borgonha do encosto da cadeira. Eu tenho que ir, disse ela, sua voz rachando nas bordas de uma forma que traía o quão não ok tudo estava. Houve algum tipo de emergência no escritório. Dante se levantou imediatamente, sua cadeira arranhando o chão. Que tipo de emergência? Você precisa de ajuda? Devo ir com você? Não. A palavra saiu afiada, quase em pânico. Então ela pareceu lembrar da audiência, suavizou o tom. Não, Dante. Fique e aproveite seu aniversário. Isso não lhe diz respeito, mas a forma como ela olhou para ele contava uma história completamente diferente. Seus olhos diziam, isso lhe diz respeito inteiramente. Isso diz respeito a nós dois. Isso vai destruir tudo o que construímos. Ela saiu sem se despedir de mais ninguém. Seus saltos clicando rapidamente pelo chão de mármore em um ritmo que soava como fuga, como escape, como alguém correndo de um incêndio que eles mesmos haviam começado. A sala ficou em silêncio depois que a porta se fechou atrás dela. 14 pessoas sentadas ao redor de uma mesa, coberta de rosas brancas e sobremesas meio comidas, todos processando o que haviam acabado de testemunhar. Então Trevor pigarreou e disse algo sobre como a vida corporativa podia ser exigente, e algumas pessoas murmuraram concordância, e lentamente as conversas recomeçaram em tons baixos, que sugeriam que todos estavam especulando sobre o que realmente havia acabado de acontecer. Dante ficou de pé na cabeceira da mesa parecendo perdido. Ele checou o celular novamente, provavelmente esperando uma mensagem ou ligação de Isabela, explicando a emergência. Nada veio. Ele tentou sorrir, fazer uma piada sobre como nem mesmo seu jantar de aniversário podia escapar do drama do trabalho, mas caiu por terra. Ninguém riu. Em 30 minutos, os convidados começaram a fazer desculpas para ir embora. Sara alegou uma manhã cedo. Miguel lembrou de um compromisso anterior que havia de alguma forma esquecido até agora. Os amigos da academia saíram em grupo, dando tapinhas nas costas de Dante e agradecendo pelo jantar no caminho. Às 22h30, apenas 3 de nós permanecíamos na sala privada, que havia estado cheia de celebração uma hora antes. Dante sentava na cabeceira da mesa. Bruno tomava o que provavelmente era seu 5º drink, e eu peguei meu casaco do encosto da minha cadeira com movimentos lentos e deliberados. As rosas brancas haviam começado a murchar no quarto quente, suas pétalas perfeitas caindo sobre a toalha de mesa como bandeiras de rendição. Os balões pretos e dourados murchavam ligeiramente nos cantos. Os cartões de nome em caligrafia elaborada permaneciam em assentos vazios, documentando quem havia estado aqui para testemunhar o que quer que esta noite tivesse sido. Dante olhava para o celular como se ele contivesse respostas para perguntas que ele ainda não sabia perguntar. O que diabos foi aquilo? Disse ele, não direcionando a pergunta a ninguém específico, mas olhando na minha direção como se eu pudesse ter alguma visão. Eu terminei de abotoar meu casaco, peguei minha bolsa e sorri para ele com uma expressão que eu sabia que não chegava aos meus olhos. Não faço ideia, querido, mas tenho certeza de que você descobrirá em breve. Eu caminhei até onde ele sentava, me inclinei e beijei sua bochecha. Sua pele estava quente de vinho e estresse.
Eu podia sentir o cheiro do perfume caro dele, o que eu nunca havia comprado. Feliz aniversário, sussurrei. Então o deixei sentado lá, cercado por taças de vinho meio vazias, rosas murchando e as ruínas da celebração que ele havia passado 2 semanas planejando. Eu dirigi para a casa do restaurante Portofino sozinha, as luzes da cidade borrando pelas janelas enquanto navegava por ruas que havia dirigido 1000 vezes antes. Minhas mãos estavam firmes no volante, minha respiração estava calma. Eu não sentia nada, o que era estranho considerando que acabara de colocar em movimento eventos que destruiriam a carreira do meu marido e terminariam meu casamento. A casa estava escura quando entrei na garagem. Dante ainda não havia chegado em casa, provavelmente ainda no restaurante tentando entender o que havia acontecido com Isabela, porque ela havia fugido do jantar de aniversário dele, como se o prédio estivesse em chamas. Ou talvez ele tivesse ido para a casa de Bruno beber e reclamar sobre como a noite havia sido arruinada por alguma emergência misteriosa de trabalho. Eu entrei, pendurei meu casaco e servi uma taça de vinho que eu não queria realmente, mas sentia que deveria beber de qualquer forma. Fiquei na nossa cozinha olhando para as bancadas de mármore e eletrodomésticos de aço inoxidável e pensei em quanto dinheiro havíamos gastado reformando este espaço 3 anos atrás. Como havíamos discutido sobre ferragens de armários e azulejos da parede, como Dante havia insistido no cafeteiro caro que ele nunca mais usava porque sempre parava na cafeteria, perto do escritório no caminho para o trabalho. Meu celular estava na bancada, tela escura e silenciosa. Os e-mails haviam sido enviados 9 horas atrás. A essa altura, alguém na Transbrasil Logística havia visto. Múltiplos alguéns, pessoas no jurídico, RH e liderança executiva, provavelmente já estavam em reuniões de emergência sobre o que fazer com uma diretora regional que havia sido fotografada abraçando um funcionário subordinado em uma celebração privada. Eu terminei meu vinho, enxaguei a taça e subi para dormir. Dante ainda não havia chegado em casa. Eu acordei às 6h30 com a luz do sol entrando pelas janelas do quarto e o som da respiração de Dante ao meu lado. Ele devia ter chegado tarde, rastejado para a cama sem me acordar. Eu virei a cabeça ligeiramente e olhei para ele dormindo lá, seu rosto relaxado de uma forma que nunca era quando acordado. Ele parecia mais jovem assim, mais como o homem com quem eu havia me casado. Eu me levantei silenciosamente. Tomei banho, me vesti com roupas confortáveis. Era sábado, sem trabalho, apenas o que viesse em seguida. A cafeteira gorgolejou para a vida na cozinha, enchendo a casa com o cheiro de torra escura. Eu estava servindo minha primeira xícara quando meu celular tocou exatamente às 7h15. Um número conhecido. Eu atendi no 3º toque. Aurora falando. Sra. Aurora, aqui é James Whitfield, advogado de Isabela Castellano. Sua voz era suave e praticada. O tipo de polimento profissional que vinha de anos ameaçando pessoas em nome de clientes que podiam pagar seus honorários. Estou ligando em relação a alegações sérias que você apresentou contra minha cliente que causaram danos significativos à reputação e carreira dela. Eu não disse nada, apenas escutei. Fiz uma anotação mental para pegar o bloco de notas que mantinha na gaveta da cozinha para momentos como este. Minha cliente ficou devastada por essas acusações infundadas. A reputação dela foi destruída. A carreira dela está em risco. E tudo por causa de alegações falsas que você apresentou maliciosamente. Estamos preparados para perseguir todos os remédios legais disponíveis a menos que você imediatamente retraia suas declarações e emita um pedido de desculpas público. Eu deixei ele terminar todo o discurso sem interrupção. Tirei o bloco de notas, fiz anotações sobre o tom dele, escolhas de palavras e as ameaças específicas que estava fazendo. Quando ele finalmente parou de falar, tomei um gole de café e respondi com a voz calma e profissional que havia aperfeiçoado ao longo de 12 anos trabalhando em litígio. Primeiro, doutor, nada do que enviei foi falso. Cada peça de evidência está documentada e verificável. Segundo, eu não apresentei alegações. Eu relatei uma preocupação ética no local de trabalho às autoridades corporativas apropriadas, o que não só é legal, mas encorajado pelo próprio manual do funcionário da Transbrasil Logística. Terceiro, se a reputação da sua cliente foi danificada, é porque ela escolheu se envolver em conduta inadequada com um funcionário subordinado e depois exibir aquele relacionamento inadequado publicamente na frente de testemunhas
e um fotógrafo profissional. Eu fiz uma pausa, deixei aquilo ser absorvido. Eu não destruí a reputação dela. Ela mesma fez isso. Eu só garanti que as pessoas vissem. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu podia ouvir papéis farfalhando. Quase podia ouvir ele recalculando sua abordagem, percebendo que eu não seria facilmente intimidada ou convencida a recuar. Sra. Aurora, nós vamos perseguir isso agressivamente, disse ele. Sua voz mais dura agora, o tom suave praticado dando lugar a algo mais ameaçador. Eu sorri mesmo que ele não pudesse ver. Por favor, faça. Eu aguardo ansiosamente a descoberta onde subpoenaremos todas as comunicações entre sua cliente e meu marido, todos os relatórios de despesas, todas as mensagens de texto, tudo. Tenho certeza de que isso vai ser maravilhoso para ela. Tomei outro gole de café. Deixei ele processar isso. E doutor, você pode querer aconselhar sua cliente que ameaçar a esposa de seu funcionário subordinado provavelmente não vai ajudar o caso dela na investigação ética, mas faça o que achar melhor. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. Coloquei meu celular na bancada e terminei meu café na cozinha quieta, enquanto Dante continuava dormindo lá em cima. Ao meio-dia, eu havia separado nossas contas bancárias. A conta conjunta de cheque e poupança foi dividida de acordo com o que cada um havia contribuído. As contas de investimento que eu havia herdado da minha avó foram transferidas inteiramente para meu nome. A casa já estava no meu nome desde antes de nos casarmos, porque meus pais haviam ajudado com a entrada e queriam proteger aquele investimento. Eu fiz ligações para minha amiga advogada Sara, que se especializava em casos de divórcio onde a infidelidade de um cônjuge criava termos de acordo favoráveis. Fiz arranjos para que os papéis fossem redigidos. Confirmei que tudo o que eu estava fazendo era legal e documentado e não poderia ser contestado depois. Dante desceu por volta das 14 da tarde, parecendo que não havia dormido nada apesar de ter ficado na cama por 8 horas. Seu cabelo estava arrepiado em ângulos estranhos. Seus olhos estavam vermelhos. Ele usava calça de moletom e uma camiseta que havia estado limpa ontem, mas agora parecia dormida e amassada. Aurora, disse ele, parado na porta da sala de estar enquanto eu trabalhava no laptop. Aurora, algo aconteceu. A empresa me ligou esta manhã, eles me colocaram em licença administrativa pendente de investigação sobre meu relacionamento com Isabela. Eu olhei para cima do laptop, mas não disse nada. Apenas esperei. Eles estão dizendo que alguém apresentou uma denúncia, que há evidências de conduta inadequada. Eles suspenderam Isabela ontem depois do jantar. Ela foi escoltada pela segurança esta manhã. Eles a demitiram, Aurora. Eles a demitiram por violações éticas. Ele olhou para mim como se eu pudesse ter respostas, como se eu pudesse explicar como sua celebração de aniversário perfeita havia se transformado em um desastre que terminou sua carreira em menos de 24 horas. O que você fez? Sua voz não estava brava ainda, apenas confusa, desesperada por compreensão, como se talvez isso fosse tudo algum terrível mal-entendido que poderia ser consertado se apenas alguém explicasse o que estava acontecendo. Eu fechei o laptop com cuidado e me levantei. Caminhei até a mesinha lateral onde havia colocado o envelope pardo que havia preparado aquela manhã, peguei e segurei por um momento, sentindo o peso dos papéis dentro. Eu fiz uma promessa para você, eu disse simplesmente, cruzando a sala para entregá-lo a ele. Eu disse que se você a tornasse sua convidada de honra, você se arrependeria. Você não acreditou em mim, essa foi sua escolha. Dante pegou o envelope com mãos que tremiam ligeiramente, abriu e puxou os papéis de dentro. Eu observei o rosto dele enquanto ele lia a primeira página. Petição de divórcio. Seus olhos se arregalaram, confusão dando lugar a choque. Ele virou para a segunda página. Divulgações financeiras mostrando como eu havia separado nossos bens, como tudo já estava dividido, como a casa estava no meu nome e permaneceria no meu nome, como o acesso dele às nossas contas conjuntas havia sido restringido. Ele voltou para a primeira página, leu novamente como se talvez tivesse entendido algo crucial errado. Aurora, o que é isso? Você está se divorciando de mim por convidar minha chefe para o jantar de aniversário? Eu caminhei de volta até a mesinha lateral e peguei uma única fotografia que havia imprimido aquela manhã. O fotógrafo havia enviado uma galeria de preview tarde da noite, provavelmente tentando conseguir a aprovação final antes de processar o pagamento. Eu baixei todas as imagens que mostravam Dante e Isabela juntos. Esta era a mais condenatória.
7 segundos capturados do ângulo perfeito. O rosto de Isabela pressionado contra o pescoço de Dante, os braços dele ao redor da cintura dela, ambos com os olhos fechados completamente absorvidos em um abraço que não tinha nada a ver com mentoria profissional e tudo a ver com familiaridade íntima. Eu entreguei a fotografia a ele, observei ele olhar, observei a cor drenar do rosto dele, enquanto se via através dos meus olhos, através dos olhos de todos no jantar, através dos olhos do comitê de ética da empresa, que atualmente revisava 173 peças de evidência que contavam a mesma história que esta única imagem contava. Estou me divorciando de você porque você teve um relacionamento inadequado com sua chefe e me humilhou publicamente enquanto fazia isso. Porque você a priorizou sobre mim por meses, porque parou de me ver como sua esposa e começou a me ver como um obstáculo para o que quer que estivesse construindo com ela. Dante olhou da fotografia para mim e de volta para a fotografia. Sua boca abriu e fechou várias vezes sem som saindo. Eu preciso que você saia, eu disse baixinho. Esta é minha casa. As fechaduras já foram trocadas. Suas coisas estão empacotadas em caixas na garagem. Você pode levá-las agora ou agendar um horário para pegar depois, mas não pode ficar aqui. Ele apenas ficou lá segurando papéis de divórcio em uma mão e uma fotografia da própria traição na outra, parecendo um homem que de repente havia percebido que estivera de pé na beira de um penhasco o tempo todo sem notar. Dante sentou no sofá por 3 horas naquela tarde de sábado. Os papéis de divórcio espalhados na mesa de centro na frente dele. A fotografia dele e Isabela virada para baixo como se ele não suportasse mais olhar para ela. Ele ligava para alguém. Tinha uma conversa sussurrada que eu não conseguia ouvir direito da cozinha. Depois desligava e olhava para os papéis novamente. Ligava para outra pessoa. Repetia o ciclo. Eu fiz o jantar para mim. Apenas massa com vegetais. Nada elaborado. O ato de cozinhar parecia normal, ancorador, como se talvez se eu passasse por movimentos familiares, todo o resto começaria a fazer sentido também. A água ferveu, a massa cozinhou. Eu escorri e adicionei azeite e alho. Servi uma porção única e comi na bancada da cozinha, enquanto Dante sentava a 5 metros de distância na sala de estar, agindo como se seu mundo tivesse acabado. Talvez tivesse. Eu não me importava particularmente mais. Meu celular tocou às 18h30. O nome de Bruno apareceu na tela. Eu considerei não atender, então decidi que poderia muito bem terminar esta conversa. Ele ligaria de volta de qualquer forma, continuaria ligando até eu atender, porque era isso que Bruno fazia quando decidia que algo precisava da atenção dele. O que diabos você fez com meu irmão? Sem saudação, sem preâmbulo, apenas acusação entregue naquele tom afiado que ele usava quando achava que alguém havia prejudicado sua família. Olá, Bruno, eu disse calmamente, colocando o garfo para baixo. Como você está esta noite? Não brinque comigo, Aurora. Dante acabou de me ligar. Ele está devastado. Está de licença do trabalho. A chefe dele foi demitida. E você está servindo papéis de divórcio para ele. Por quê? Por ele convidar a chefe para o jantar de aniversário. Isso é insano. Isso é vingativo. Isso é consequências. Eu interrompi, minha voz nivelada e controlada. Seu irmão passou 6 meses tendo um relacionamento inadequado com a chefe, gastando dinheiro da empresa em jantares que eu não sabia nada, enviando mensagens para ela à meia-noite, mudando tudo sobre si mesmo para impressioná-la. Eu dei a ele um aviso, um limite claro. Ele cruzou publicamente e me humilhou na frente de 14 pessoas. Eu fiz uma pausa, deixei aquilo ser absorvido. Então sim, eu relatei uma violação ética para a empresa dele usando evidências que havia coletado por meses. E sim, estou me divorciando dele. O que exatamente você achou que aconteceria? Houve silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvir Bruno respirando. Quase podia ouvir ele recalibrando sua abordagem. Dante disse que você estava sendo paranoica, que não havia nada inadequado acontecendo com Isabela, que você interpretou interações profissionais errado porque estava com ciúmes do sucesso dele. Claro que foi isso que Dante contou para ele. Claro que ele enquadrou isso como eu sendo o problema, em vez de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Ele mostrou a foto para você? Eu perguntei.
Aquela do jantar de aniversário onde ela o abraça com o rosto pressionado contra o pescoço dele por 7 segundos enquanto um fotógrafo profissional documentava. Ele mencionou as mensagens de meia-noite, os relatórios de despesas para jantares em restaurantes onde nunca fomos juntos, os hotéis cobrados no cartão corporativo dele durante horários em que alegava estar trabalhando até tarde no escritório. Outra pausa, mais longa desta vez. Ele disse que tudo isso era explicável. Jantares de trabalho com clientes, noites até tarde no escritório, onde ele precisava dormir em um hotel, em vez de dirigir para casa cansado. Então ele mentiu para você, Bruno, assim como mentiu para mim por meses. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. Terminei meu jantar em silêncio enquanto Dante continuava sua vigília no sofá, provavelmente ligando para mais pessoas para contar sua versão dos eventos, a versão onde eu era instável e vingativa e destruindo a vida dele por nada. Jéssica ligou na manhã de segunda, enquanto eu me arrumava para o trabalho, minha amiga mais próxima desde a faculdade, a pessoa em quem confiava com tudo por mais de 15 anos. Eu vi o nome dela na tela e senti algo apertar no peito porque já sabia que esta conversa não iria bem. Aurora, querida, disse ela quando atendi, sua voz cuidadosa de uma forma que me dizia que Dante já havia chegado nela. Eu conversei com Dante ontem. Ele está realmente lutando com tudo o que aconteceu. Eu não disse nada, apenas escutei. Terminei de aplicar o rímel no espelho do banheiro enquanto ela continuava. Ele disse que você enviou evidências para a empresa dele, que fez a chefe dele ser demitida, e agora ele também pode perder o emprego. Ele está devastado, Aurora. Ele está ficando na casa do irmão porque você o expulsou de casa. Ela fez uma pausa e eu pude ouvir ela escolhendo as próximas palavras com cuidado. Você não acha que talvez tenha exagerado? Quero dizer, eu sei que ter a chefe dele no jantar de aniversário não foi ideal, mas destruir 2 carreiras parece uma resposta bastante extrema para se sentir ciumenta. Lá estava a narrativa que Dante estava tecendo. Que eu era ciumenta e exagerada e vingativa, que ele não havia feito nada errado exceto convidar a chefe para uma festa, e eu havia respondido arruinando a vida dele. Jéssica, eu disse lentamente, colocando o rímel para baixo e olhando para meu reflexo no espelho. Dante contou para você sobre as mensagens de meia-noite entre ele e Isabela, os jantares secretos, os relatórios de despesas mostrando hotéis durante horários em que alegava estar trabalhando até tarde. Houve uma pausa do lado dela. Ele disse que tudo isso era inocente, que você estava lendo demais em interações profissionais normais. Eu senti algo frio se instalar no meu peito. A percepção de que mesmo minha amiga mais próxima estava disposta a acreditar na versão de Dante dos eventos, sem questionar, que 15 anos de amizade significavam menos que uma ligação do meu marido, me pintando como a vilã. Entendo, eu disse baixinho. Obrigada pela ligação, Jéssica. Eu preciso de um pouco de espaço para processar tudo agora. Eu desliguei antes que ela pudesse responder. Terminei de me arrumar para o trabalho. Dirigi até o escritório e passei o dia documentando casos para advogados que confiavam no meu julgamento porque havia provado ao longo de 12 anos que sabia como avaliar evidências e distinguir verdade de narrativas convenientes. Patrícia da Transbrasil Logística ligou para mim na tarde de quinta. Eu estava esperando a ligação dela. Havia sabido que viria desde o momento em que enviei aqueles e-mails na noite de sexta. Aurora, obrigada por atender minha ligação, disse ela. Sua voz profissional, mas mais quente do que precisava ser. Nós havíamos trabalhado juntas em um caso trabalhista complexo há 5 anos, e ela sempre me parecera alguém que genuinamente se importava em fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. Claro, Patrícia. Como posso ajudar? Eu quero que você saiba que a empresa leva a ética no local de trabalho extremamente a sério. Seu relatório acionou uma revisão imediata, e o que encontramos nas últimas 72 horas tem sido profundamente preocupante. Ela fez uma pausa e eu pude ouvir papéis farfalhando. Identificamos múltiplas violações de políticas, uso inadequado de fundos da empresa e um padrão de tratamento preferencial que se estende além do seu marido. Precisamos entender o escopo completo do que estava acontecendo e precisamos do seu testemunho sobre o que você observou e quando. Nós nos encontramos na manhã seguinte em um café em um bairro que nenhum de nós frequentava. Eu trouxe cópias impressas de tudo que havia coletado, organizado em um fichário com abas e anotações. Patrícia trouxe um bloco de notas
e um gravador de voz, com minha permissão. Por 2 horas, eu a guiei pela linha do tempo. Quando notei pela primeira vez mudanças no comportamento de Dante, quando descobri as mensagens, quando fotografei relatórios de despesas, quando registrei a denúncia anônima 3 meses atrás, esperando que fosse suficiente para acionar uma investigação, sem eu ter que destruir meu casamento sozinha. Patrícia tomou notas extensas, fez perguntas de esclarecimento, solicitou datas e horários específicos. Quando terminei, ela olhou para mim com algo que poderia ser simpatia ou respeito ou ambos. Aurora, eu preciso te contar algo, disse ela, fechando o bloco de notas. Desde a demissão de Isabela no sábado de manhã, 3 outros funcionários vieram à frente com suas próprias denúncias sobre o comportamento dela. Padrões semelhantes de tratamento preferencial, comunicações inadequadas, violações de limites. O que você documentou com Dante não foi um incidente isolado. Era parte de um problema muito maior que a empresa deveria ter abordado anos atrás. Eu absorvi essa informação em silêncio. Parte de mim se sentiu vingada. Outra parte se sentiu enjoada, pensando em quantos outros casamentos poderiam ter sido danificados pela incapacidade de Isabela de manter limites profissionais. Na noite de sexta, eu estava lá em cima empacotando as roupas restantes de Dante em caixas, quando ouvi a porta da frente abrir. Eu congelei, escutando passos pesados na entrada. Não o andar de Dante, alguém mais. Bruno apareceu no topo da escada antes que eu pudesse reagir. Seu terno caro amassado de uma longa semana de trabalho. Sua expressão fixada naquela combinação particular de raiva e retidão que ele usava quando achava que alguém em sua família havia sido prejudicado. Nós precisamos conversar, disse ele, sem pedir permissão, apenas anunciando sua presença como se tivesse todo o direito de estar na minha casa sem convite. Eu coloquei a caixa que estava empacotando para baixo e olhei para ele calmamente. Você precisa sair, Bruno. Esta é minha casa, e você não tem permissão para estar aqui. Dante me deu uma chave anos atrás. Eu não vou embora até conversarmos sobre o que você está fazendo com meu irmão. Ele cruzou os braços, posicionou-se no topo da escada, como se estivesse bloqueando minha saída. Dante está desmoronando. Ele está ficando na minha casa porque você não deixa ele entrar na própria casa. Ele está bebendo demais, não consegue dormir. E você está aqui em cima empacotando as coisas dele, como se ele fosse um estranho que você está despejando. Eu segurei o olhar dele sem vacilar. O que aconteceu com respeitar seu cônjuge, Bruno? O que aconteceu com manter limites apropriados com sua chefe? O que aconteceu com ouvir quando sua esposa diz que algo a deixa desconfortável? Isso não é sobre limites. Isso é sobre você se sentir ameaçada por uma mulher bem-sucedida e punir Dante por ter um relacionamento profissional importante. Eu peguei a fotografia da mesa de cabeceira onde havia deixado. O abraço de 7 segundos capturado do ângulo perfeito, caminhei e entreguei para Bruno. Olhe para isso e me diga que é apenas um relacionamento profissional. Ele olhou para a imagem e seu maxilar se apertou. Ele me devolveu sem comentar. Eu trabalhei nos problemas por 9 anos. Eu disse baixinho. Eu comprometi, me adaptei e fiquei quieta enquanto Dante priorizava a carreira sobre nosso casamento. Mas eu não ficarei quieta enquanto ele tem um caso e depois age surpreso que há consequências. Bruno ficou lá por um longo momento, a luta parecendo drenar dele enquanto processava o que eu havia dito. Você precisa sair agora, eu repeti, e me dê essa chave antes de ir. Bruno saiu sem outra palavra, pegando a chave reserva do bolso e deixando cair na minha mão estendida antes de descer as escadas e sair da minha casa. Eu ouvi o carro dele ligar na garagem, escutei o som desaparecer em que ele dirigia para longe, então voltei a empacotar as coisas de Dante em caixas que removeriam os últimos traços físicos dele do espaço que havíamos compartilhado por 5 anos. O fim de semana passou em um tipo estranho de quietude. Eu limpei a casa completamente, esfregando 9 anos de vida acumulada juntos. Doei itens que Dante não havia levado que não tinham valor sentimental. Reorganizei móveis para mudar a energia de quartos que pareciam cheios demais de memórias que eu não queria mais. Tornei a casa minha novamente de formas que não havia sido desde antes de nos casarmos. A manhã de segunda chegou com chuva que tornava o mundo cinza e suave. Eu estava me arrumando para o trabalho quando meu celular acendeu com notificações, mensagens de texto de Arferilos, e-mails com links, um correio de voz de Patrícia na Transbrasil Logística,
me dando um aviso sobre algo que estava prestes a se tornar muito público. Eu abri o primeiro link e me encontrei lendo um comunicado de imprensa no site oficial da Transbrasil Logística, com timestamp às 8 da manhã. O comunicado era breve, redigido profissionalmente e absolutamente devastador em suas implicações. A Transbrasil Logística havia demitido a diretora regional Isabela Castellano após uma investigação interna que revelou múltiplas violações das políticas éticas da empresa, incluindo relacionamentos inadequados com funcionários subordinados e uso indevido de recursos da empresa. A empresa estava conduzindo uma revisão abrangente de todas as decisões de pessoal feitas sob sua supervisão e permanecia comprometida em manter os mais altos padrões de conduta profissional. O comunicado não mencionava Dante pelo nome. Não precisava. Todos no departamento dele saberiam exatamente o que relacionamentos inadequados com funcionários subordinados significava. Todos que haviam estado naquele jantar de aniversário entenderiam o que havia acionado esta investigação. Meu celular tocou em minutos. Uma ex-colega perguntando se eu havia visto as notícias, outra perguntando se eu estava bem, se havia algo que ela pudesse fazer, uma terceira simplesmente dizendo que sempre soubera que algo estava errado com Isabela, mas não havia se sentido segura em dizer nada até agora. Eu respondi a cada uma com breves reconhecimentos profissionais. Confirmei que estava bem, declinei ofertas de apoio que pareciam mais como pescaria por fofoca do que preocupação genuína. Então silenciei meu celular e terminei de me arrumar para o trabalho. Na manhã de terça, a história havia ganhado vida própria, além de comunicados corporativos e fofocas internas. Alguém havia vazado fotos do jantar de aniversário de Dante para um blog de trabalho chamado Confissões Corporativas, e o post estava viralizando em todas as plataformas de mídia social onde profissionais se reuniam para julgar os erros dos outros. Eu encontrei o post do blog através de uma notificação do LinkedIn. Alguém que eu mal conhecia compartilhando com comentários sobre limites profissionais e ética no local de trabalho. O título dizia: "Quando a mentoria cruza a linha, um jantar de aniversário que terminou 2 carreiras." O post apresentava imagens de qualidade profissional do fotógrafo que Dante havia contratado. Múltiplos ângulos do abraço de 7 segundos, o rosto de Isabela pressionado contra o pescoço dele, os braços dele ao redor da cintura dela, ambos com os olhos fechados, em um abraço que falava de intimidade e familiaridade. Fotos deles na cabeceira da mesa, inclinados perto em conversa, a mão dela no braço dele, imagens que contavam uma história que qualquer um podia ler, independentemente do que Dante alegasse sobre a natureza do relacionamento deles. E lá no fundo de várias fotos estava eu sentada no meio da mesa entre Bruno e Trevor, olhando diretamente para a câmera com uma expressão que o blogger descreveu como a esposa, que sabia exatamente o que estava acontecendo e já planejava seu próximo movimento. Eu olhei para aquela descrição por um longo momento. O blogger não tinha ideia de quão precisa era aquela avaliação. Não tinha ideia de que eu estivera sentada lá com meu celular debaixo da mesa, dedo pairando sobre o botão de enviar em 3 e-mails que destruiriam tudo que Dante havia construído. O post havia sido compartilhado mais de 2.000 vezes até o meio da manhã. A seção de comentários estava cheia de pessoas analisando cada detalhe das fotos, debatendo se o relacionamento havia sido físico ou apenas emocional, discutindo políticas éticas corporativas e dinâmicas de poder, e o que deveria acontecer com funcionários que violavam limites profissionais tão gravemente. O nome de Dante de repente era pesquisável, ligado para sempre a este escândalo. Sua identidade profissional reduzida ao cara que teve um relacionamento inadequado com a chefe e foi pego no próprio jantar de aniversário. Eu fechei o post do blog e voltei ao trabalho. Documentei evidências para casos que não tinham nada a ver com minha vida pessoal. Encontrei conforto no ritmo familiar de processos e procedimentos legais que faziam sentido de formas que relacionamentos humanos aparentemente não faziam. Na tarde de quarta, meu celular tocou com um número que eu não reconhecia. Eu quase não atendi, então decidi no último momento atender. Sramero Aurora, aqui é David Castellano. Sou o marido de Isabela. Ele fez uma pausa e eu pude ouvir ele respirando pesadamente do outro lado. Ou era o marido dela? Eu protocolei o divórcio ontem. Eu não disse nada por um momento processando essa informação. Então, sinto muito que você esteja passando por isso. Eu encontrei mensagens entre ela e seu marido
remontando a 8 meses. Centenas delas. Sua voz rachou ligeiramente. Mensagens que estavam muito além de qualquer coisa profissional. Conversas tarde da noite sobre coisas pessoais, piadas internas, planos para se encontrar para jantares e bebidas. Ela salvou o contato dele sob um nome falso no celular, que é como eu nunca notei antes. Ele continuou falando e eu deixei. Às vezes as pessoas só precisavam falar sua verdade em voz alta para alguém que entenderia sem julgamento. Eu o confrontei no domingo depois que ela foi demitida. Perguntei quanto tempo estava acontecendo, se ela havia dormido com ele, se ela algum dia realmente se importou com nosso casamento ou se eu havia sido apenas conveniente enquanto ela construía a carreira e tinha casos com subordinados. Ele fez uma pausa, respirou trêmulo. Ela admitiu tudo. Disse que começou no verão passado em algum retiro da empresa, que não pretendia que ficasse sério, que nunca pretendeu machucar ninguém. Mas ela machucou pessoas, eu disse baixinho. Ela machucou todo mundo. A mim, nossos filhos que agora têm que lidar com a mãe sendo publicamente humilhada por ter um caso com alguém que supervisionava. Eles são adolescentes, Cearô, Aurora. Eles têm que ir para a escola e enfrentar os amigos que provavelmente viram aquelas fotos online, que provavelmente ouviram as fofocas sobre o que a mãe deles fez. Nós conversamos por 20 minutos. Ele compartilhou detalhes sobre conferências de trabalho de fim de semana que Isabela havia comparecido sozinha, ligações tarde da noite que ela atendia em outro quarto, mudanças no comportamento dela ao longo do último ano que ele havia notado mas racionalizado porque confiava nela. No final da ligação, havíamos formado uma aliança tácita, duas pessoas que haviam sido traídas por cônjuges que deveriam ter sabido melhor, que deveriam ter valorizado seus casamentos mais do que qualquer satisfação temporária que haviam encontrado em um relacionamento inadequado que sempre ia terminar mal. Obrigado por ouvir, disse David antes de desligarmos. E obrigado por relatar o que estava acontecendo. Se você não tivesse, eu talvez nunca soubesse. Talvez tivesse passado anos me perguntando por que meu casamento parecia errado, sem entender que minha esposa estava investindo sua energia emocional em outra pessoa. Na tarde de quinta, Dante veio coletar seus pertences. Eu observei da janela da sala de estar enquanto ele parava no carro de Bruno. Sentava na garagem por um longo momento apenas olhando para a casa. Então lentamente saía e caminhava em direção à porta da frente. Eu havia deixado destrancada para ele, deixado suas caixas organizadas na garagem por categoria para que pudesse carregar eficientemente e ir embora. Eu não queria uma longa despedida ou um confronto dramático, eu só queria que ele pegasse suas coisas e me deixasse começar a reconstruir minha vida sem ele. Ele me encontrou na cozinha, o mesmo lugar onde tudo isso havia começado 10 dias atrás, com uma promessa que ele havia descartado como paranoia. Aurora. Sua voz estava rouca, exausta. Ele parecia que não havia dormido direito há dias. Aurora, me desculpe. Eu sei que errei. Eu sei que não escutei quando você me avisou. Ele parou, engoliu em seco. Eu podia ver ele reunindo coragem para o que estava prestes a dizer em seguida, mas eu nunca dormi com ela. Eu juro para você, eu nunca traí fisicamente. Foi só emocional. Só mensagens e jantares e conversas onde alguém realmente me ouvia e me fazia sentir valorizado de formas que eu não sentia há anos. Foi errado. Eu sei que foi errado, mas não foi físico. Eu levantei a mão para parar, antes que ele pudesse continuar justificando escolhas que haviam destruído nosso casamento, independentemente de terem sido físicas ou emocionais. Não importa, Dante. Físico ou emocional você traiu. Você a priorizou sobre mim. Você me humilhou no seu jantar de aniversário na frente de todo mundo que conhecemos. E agora você está enfrentando consequências por escolhas que fez repetidamente por meses. Eu coloquei minha caneca de café para baixo e olhei para ele diretamente. Não estou interessada nas suas desculpas ou justificativas. Pegue suas coisas e vá embora. Dante ficou na minha cozinha por um longo momento depois que eu disse para ele pegar suas coisas e ir embora. Sua boca abriu e fechou várias vezes, como se estivesse procurando palavras que pudessem mudar o resultado desta conversa, pudessem desfazer as consequências das escolhas que havia feito repetidamente por 8 meses. Ele não encontrou nada para dizer. Eu caminhei passando por ele até a garagem onde havia empilhado seus pertences em caixas claramente rotuladas. Roupas em uma seção, livros e itens pessoais em outra,
documentos de trabalho que ele poderia precisar em uma terceira. Tudo organizado e pronto para remoção eficiente, porque eu queria que isso fosse feito rápida e claramente. Tudo está aqui, eu disse, gesticulando para as caixas. Você pode carregar para o carro de Bruno. Eu já arranjei para que os móveis restantes sejam doados na próxima semana, a menos que você queira agendar um horário para pegar. Dante olhou para as caixas como se elas representassem a soma total de 9 anos de casamento, o que fisicamente faziam. Todo o resto, a casa, as contas conjuntas, a vida que havíamos construído, pertencia a mim agora através de planejamento cuidadoso e documentação legal que havia começado muito antes do jantar de aniversário dele. Ele começou a carregar as caixas para o carro em silêncio. Eu observei da porta, sem ajudar, sem atrapalhar, apenas testemunhando a remoção final da presença física dele do meu espaço. Levou 40 minutos para ele carregar tudo. Quando terminou, ele ficou na garagem, olhando de volta para a casa uma última vez. Aurora, chamou ele, e eu pude ouvir o desespero na voz dele. Aurora, por favor, nós podemos consertar isso. Eu faço qualquer coisa. Eu saio do meu emprego. Podemos nos mudar para outro lugar, começar completamente do zero. Só por favor não faça isso. Seu emprego já saiu de você, eu disse baixinho, e não há nada para consertar. Este casamento terminou meses atrás quando você começou a priorizar Isabela sobre mim. Eu só estou oficializando. Ele entrou no carro e foi embora. Eu fechei a porta da garagem e voltei para dentro para uma casa que de repente parecia mais leve, apesar de nada físico ter mudado, exceto a ausência de caixas que haviam estado lá por menos de uma semana. Os procedimentos de divórcio avançaram com velocidade surpreendente. O advogado de Dante era um homem de aparência cansada chamado Gerald, que cobrava honorários razoáveis porque entendia que Dante não podia pagar o tipo de representação legal que poderia ter montado um desafio sério aos termos que eu propunha. Gerald tentou o melhor, argumentando que a distribuição de bens era injusta, que Dante merecia mais consideração dada a duração do casamento, mas o acordo pré-nupcial que eu havia atualizado durante nosso refinanciamento era inabalável. Minha advogada, Sarah, passou por cada cláusula com precisão calma, demonstrando que tudo havia sido executado legalmente, que Dante havia assinado voluntariamente com pleno conhecimento do que estava concordando, que os termos eram executáveis sob a lei estadual. A casa permaneceu minha. O dinheiro da herança que havia financiado a entrada permaneceu protegido. As contas de aposentadoria que eu havia construído antes de nos casarmos ficaram no meu nome. Dante sairia do nosso casamento com seus pertences pessoais, seu carro que ainda tinha 2 anos de pagamentos restantes, e nada mais. A audiência de divórcio foi agendada para meados de novembro, 6 semanas após o jantar de aniversário que havia começado tudo. Eu passei aquelas semanas construindo metodicamente minha nova vida. Me reuni com uma corretora sobre vender a casa, porque cada quarto guardava memórias de um casamento que havia morrido lentamente enquanto eu estivera ocupada demais segurando para notar que já havia ido embora. Comecei terapia com uma conselheira chamada Dra. Morrison, que se especializava em trauma de traição, trabalhando através do emaranhado complicado de alívio e luto que vinha com terminar algo que um dia significara tudo. Eu reconectei com amigos que havia negligenciado enquanto estivera ocupada documentando evidências e planejando vingança. Liguei para pessoas com quem não falava há meses e sugeri encontros para café que não tinham nada a ver com o meu divórcio ou o escândalo de Dante. Lentamente reconstruí uma vida social que existia independente do meu casamento e sua implosão espetacular. Final de outubro chegou com o tipo de clima outonal fresco que fazia tudo parecer possível. Eu estava no trabalho quando Dante ligou, seu número piscando na tela durante uma reunião de que me desculpei para atender no corredor. Aurora, eles me demitiram. Sua voz tremia, à beira do pânico. A Transbrasil Logística acabou de terminar meu emprego. A carta diz que é efetivo imediatamente. Eu não tenho renda, sem referências. Todo mundo na indústria sabe sobre o escândalo por causa daquele post no blog. Como eu devo encontrar outro emprego? Como eu devo viver? Eu escutei ele se descontrolar por 5 minutos inteiros, suas palavras se atropelando em desespero crescente. Quando ele finalmente parou para respirar, respondi no tom calmo e medido que havia aperfeiçoado ao longo de 12 anos de trabalho em litígio. Você vai dar um jeito, Dante.
Do mesmo jeito que eu teria que dar um jeito se você tivesse me deixado por Isabela. Você vai se candidatar ao seguro-desemprego. Vai aceitar uma posição de nível inferior em algum lugar longe daqui, onde as pessoas não saibam seu nome. Vai reconstruir sua carreira do zero, ou não. De qualquer forma, não é mais meu problema para resolver. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. Voltei para minha reunião e foquei no trabalho que não tinha nada a ver com a incapacidade do meu ex-marido de enfrentar as consequências naturais das próprias escolhas. Patrícia me ligou no início de novembro e perguntou se eu queria tomar um café. Escolhemos um café diferente desta vez, um mais perto de ambos os nossos escritórios, porque a necessidade de sigilo havia passado. Todo mundo que precisava saber o que havia acontecido já sabia. Ela me atualizou sobre a situação de Isabela com o tipo de distanciamento clínico que vinha de ter assistido a muitos escândalos no local de trabalho se desenrolarem ao longo de uma longa carreira em administração corporativa. Isabela estava na lista negra na indústria. O post no blog Confissões Corporativas havia garantido que qualquer um que pesquisasse o nome dela encontrasse páginas de resultados sobre relacionamentos inadequados com subordinados e violações éticas. Ela havia se candidatado a posições em empresas concorrentes e sido rejeitada antes das entrevistas. Sua reputação precedia os materiais de candidatura. Seu marido David havia protocolado o divórcio e buscava a guarda total dos 2 filhos adolescentes com base em que o julgamento dela estava fundamentalmente comprometido. Amigos haviam tomado lados ou simplesmente desaparecido, relutantes em serem associados com alguém cuja reputação profissional havia sido destruída tão publicamente e completamente. A empresa ainda estava lidando com as consequências da gestão dela como diretora regional. Toda a promoção que ela havia aprovado, toda a avaliação de desempenho que havia escrito, toda a decisão de pessoal que havia feito agora, exigia revisão para determinar se havia sido baseada em mérito ou influenciada por relacionamentos pessoais e tratamento preferencial. Identificamos pelo menos 5 outros funcionários que receberam tratamento favorável que parece ter sido conectado a relacionamentos pessoais com Isabela, disse Patrícia, mexendo seu café distraidamente. Alguns deles vieram à frente voluntariamente. Outros descobrimos através da investigação. É uma bagunça que vai levar meses para ser completamente desenrolada. Eu absorvi essa informação em silêncio. Parte de mim se sentiu vingada. Outra parte apenas se sentiu cansada. Cansada de pensar em Isabela e Dante e as escolhas que haviam feito que haviam danificado tantas vidas além das próprias. Obrigada por me contar, eu disse finalmente. Eu agradeço você me manter informada. Patrícia assentiu. Você fez a coisa certa, Aurora, relatando o que estava acontecendo. Muitas pessoas não teriam tido a coragem de documentar tudo e seguir adiante. Elas teriam simplesmente sofrido em silêncio e deixado o comportamento continuar. 6 meses se passaram. A primavera chegou com flores de cerejeira e dias mais longos, e a sensação de que talvez o pior finalmente estivesse para trás. O divórcio havia sido finalizado em novembro, com termos exatamente como eu havia proposto. Dante havia se mudado para outra cidade, onde Bruno havia ajudado ele a encontrar uma posição em gerenciamento médio em uma empresa de logística menor que não havia ouvido sobre o escândalo ou havia decidido dar uma segunda chance. Eu fiquei no meu novo apartamento do outro lado da cidade, menor que a casa, mas inteiramente meu, e senti algo que não sentia há anos: paz. O tipo que vinha de saber que havia feito a coisa certa, mesmo quando era difícil, mesmo quando significava destruir meu casamento e a carreira do meu marido, e enfrentar julgamento de pessoas que achavam que eu havia exagerado ou sido vingativa, ou levado a vingança longe demais. Jéssica havia ligado em dezembro para pedir desculpas. Admitiu que Dante havia manipulado a história quando falou com ela pela primeira vez, que ela deveria ter sabido melhor do que aceitar a versão dele dos eventos sem pedir a minha. Havíamos começado a nos encontrar para café novamente nas manhãs de sábado, lentamente reconstruindo uma amizade que havia sofrido o dano colateral do meu divórcio. O trabalho havia me promovido em janeiro. Minha dedicação e atenção aos detalhes, ganhando reconhecimento de sócios que apreciavam funcionários que entendiam o valor de documentação adequada e procedimento ético. A promoção veio com um aumento salarial que tornava o apartamento acessível e me permitia começar a poupar para o que viesse em seguida.
Eu até havia começado a namorar novamente, cuidadosamente, tomando meu tempo, construindo algo novo com alguém que respeitava limites e escutava quando eu falava e parecia entender que confiança era algo conquistado através de ação consistente em vez de promessas vazias. As pessoas ainda me perguntavam às vezes o que eu havia feito naquela noite no restaurante Portofino para fazer Isabela perder o controle. O que eu havia dito ou feito que havia causado ela fugir do restaurante e ser demitida em poucas horas. Eu sempre dava a mesma resposta. Eu não fiz ela fazer nada. Eu só garanti que quando ela escolheu cruzar Eu só garanti que quando ela escolheu cruzar todas as linhas profissionais e pessoais na frente de testemunhas, houvesse consequências para todos os envolvidos. E essa era a verdade. Eu não havia destruído a carreira de Dante ou a reputação de Isabela. Eles haviam feito isso sozinhos com escolhas que haviam feito repetidamente por meses. Eu simplesmente havia documentado, relatado pelos canais adequados e permitido que as consequências seguissem seu curso natural. Algumas pessoas chamavam de vingança. Eu chamava de justiça. E de qualquer forma, eu finalmente estava livre.